As contas do governo fecharam o ano passado com um rombo de mais de 230 bilhões de reais. Os números são do Tesouro Nacional. Em 2023, os gastos federais foram maiores que a receita, causando o chamado déficit primário. O rombo foi de 230 bilhões e 500 milhões de reais, 2% do PIB, o conjunto de riquezas produzidas pelo país em um determinado período. O pior resultado desde 2020, ano em que começou a pandemia de Covid. O déficit de 2023 foi maior que a projeção do orçamento do ano passado, aprovado pelo Congresso, de um resultado negativo de até 228 bilhões de reais. Também superou a última projeção do governo, de novembro do ano passado, que estimava um déficit de 177 bilhões de reais. E derrubou a projeção do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de um rombo de até 100 bilhões, ou 1% do PIB. De acordo com o Tesouro, gastos não previstos no orçamento explicam o resultado, como a conta que o governo teve de pagar com precatórios, títulos de dívidas recorrentes de decisões judiciais das quais não se pode mais recorrer. Mais de 92 bilhões de reais no ano passado. O valor estava represado. No governo anterior, o Congresso aprovou um teto limite para esses pagamentos. Mas no ano passado, a pedido do próprio governo, o Supremo Tribunal Federal permitiu que a União quitasse a dívida acumulada. Além disso, o resultado negativo também foi afetado pelo acordo para a compensação a estados e o Distrito Federal pela perda de arrecadação com o ICMS sobre combustíveis. A equipe econômica afirmou que o resultado das contas do primeiro ano do governo Lula poderia ter sido melhor não fossem esses gastos inesperados e reafirmou que para este ano a meta de equilibrar as contas zerando o déficit fiscal está mantida. O pagamento de precatórios e essa indenização do ICMS, ela corresponde a praticamente quase metade do total do déficit fiscal ocorrido, então ela é muito relevante e isso se resolveu para frente. Isso é importante. Como eu disse, olhando para o horizonte de 2024, nós estamos vendo bons sinais, então perseguimos em linha com o nosso planejamento. O economista e pesquisador Braulio Borges disse que ainda é possível fechar o ano cumprindo o resultado de meta zero, mas que seria apenas um primeiro passo em direção ao equilíbrio fiscal. O Brasil ainda está bem longe, né, de atingir um quadro, né, de sustentabilidade fiscal. A gente fala muito da meta de zerar, né, o déficit nesse ano, mas o Brasil precisa chegar a um superávit primário de 1% do PIB, né, pelo menos 1% do PIB, para que a nossa dívida pública, como proporção do PIB, fique estável ao longo do tempo, né? Não adianta só zerar o déficit. Essa é a conta da sustentabilidade. O economista Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, afirmou, no entanto, que o resultado do ano passado é um sinal negativo e que é preciso buscar mais. Eu não diria ainda que existe um descontrole total. Ainda há chance de se melhorar esse resultado em 2024, mas os sinais não são positivos. Não apenas pelo número em si, mas pelas ações que nós estamos vendo do próprio governo e do Congresso, sempre na direção de aumentar gastos, né? De aumentar gastos ou manter privilégios para determinados segmentos da sociedade. É preciso meter uma mudança de mentalidade, quer dizer, é preciso considerar que a situação fiscal é grave e que não se pode criar despesa sem levar em consideração os efeitos negativos que esse aumento de gastos terá sobre a sociedade brasileira mais cedo ou mais tarde. No começo da noite, o ministro da Fazenda reforçou que, se não fossem os pagamentos dos precatórios e da compensação do ICMS, as contas fechariam com um déficit próximo à projeção dele no começo do ano passado. Desses 230 bilhões, praticamente a metade disso é pagamento de dívida do governo anterior, que poderia ser prorrogada para 2027 e que nós achamos que não era justo com quem quer que fosse o presidente na ocasião.